Vamos embora lá falar de futebol, falar de seleção brasileira. Eu hoje gostaria de estar aqui falando de qualquer outra coisa com vocês que não fosse futebol e seleção brasileira. Porque terminou o ano de 2024 para a seleção brasileira de forma lamentável. Se somarmos ao que foi o ano de 2023 da seleção brasileira, ou seja, perdendo para o Marrocos no primeiro jogo depois da Copa do Mundo de 2022 até fechar o ano nessa terça-feira, 2 anos, somos lamentável de 2024 com o mais que lamentável de 2023 e estamos fechando um ciclo vergonhoso da seleção brasileira de futebol. É muito difícil para mim falar isso. Eu tenho 50 anos de televisão. Eu já fiz 13 Copas do Mundo. Meu primeiro jogo de seleção brasileira em Copa do Mundo foi a decisão do 3º lugar contra a Itália em 1978 na Argentina. Então, mesmo aquele time dirigido pelo Lazzaroni, com algumas falas, dos R's de Roberto Carlos, de Ronaldo Fenômeno, de Rivaldo, de Ronaldinho Gaúcho e mais todos os outros. Mas com a Holanda se joga para perder ou para ganhar. Depois de 14 era melhor ter ficado nas quartas de final. Eu vi vitórias fantásticas, goleadas fantásticas, vi se perder jogo na Argentina, para ganhar jogo da Argentina no Brasil, jogar com a Alemanha, jogar... E eu vivi anos de grande felicidade com a seleção brasileira. Aí vem aquela fase que eu digo que é a fase do desmame, né? Quando o bezerrinho, ele deixa de mamar e vai comer o pasto, então ele tem momentos ali que ele fica meio perdido. Eu passei por essa fase do desmame, ou o terneiro, como se diz no Rio Grande do Sul, né? Ele vai procurar se firmar em outra coisa. Mas sabe que eu estou começando a achar que foi até bom ter parado com a seleção brasileira? Porque está muito difícil de ver jogo do Brasil. O torcedor, eu volto a repetir, está de saco cheio da seleção brasileira. É uma expressão forte? Mas está de saco cheio da seleção brasileira. A minha tristeza nesse jogo contra o Uruguai, o último do ano, que deixa o Brasil na 5ª posição, se não tivesse inventado essa tal de Copa do Mundo maluca, com mais de 40 times, isso é uma vergonha, é o futebol se dobrando unicamente ao dinheiro, né? Para se classificar em 6 e tem mais um para jogar um playoff, o 7º, se fosse como era antes, com 4 e o 5º no playoff, o Brasil fechava o ano ali para jogar o playoff. E quase fechou em 6º, hein? Porque o Paraguai empatou fora de casa, lá na altitude com a Bolívia 2-2. Se o Paraguai tivesse ganho, o Brasil estaria na 6ª e última posição de classificação no final desse ano, faltando 6 jogos para terminar as eliminatórias. Então, a minha tristeza começou a hora que a transmissão começou e eu vi a Fonte Nova quase vazia. Em todos esses anos, e quem acompanha a seleção há muito tempo, sempre viu a Fonte Nova lotada. O estádio do Bahia, o estádio da Bahia, de Salvador, da Bahia, que ama o futebol, que ama torcer para a seleção brasileira, que ama grandes jogos. Eu já fiz jogos com o estádio lotado lá, de Bahia campeão. Eu já fiz jogos de seleção brasileira, sempre lotado, uma grande festa. A CBF deve estar precisando de dinheiro, porque botou o ingresso mais barato a R$100 e o mais caro a R$600. Preço de Europa. Vivemos no Brasil com o dólar a quase 6. Façam as contas aí para ver quanto custava o ingresso. Toda aquela parte central de cadeiras azuis, tudo vazio, porque ali custava R$600 o ingresso. Começou errado dali. E aí foi só tristeza até o final. Galvão, mas o Brasil teve mais posse de bola que o Uruguai? Teve. Alguém tinha alguma dúvida disso? Alguém tinha alguma dúvida que o Uruguai ia jogar fechado? Eu disse no último comentário do jogo contra a Venezuela, eles vêm fechados. Ele vem, se precisar ir para pancada, eles vão para pancada. Se precisar trocar a expulsão, eles trocam a expulsão. Nem isso precisaram.
Foi o Uruguai que jogou fechado, com muita raça, mas aliando raça à técnica, saiu na frente, fez 1-0, e o Brasil não teve nenhum momento ser sombra do que sempre foi o futebol brasileiro, ou do que era, vamos dizer assim, a seleção brasileira, quando o torcedor se encantava com a seleção. Mais uma vez, o Dorival mexeu, fez lá 5 alterações, ele botou o André, botou o Paquetá, botou o Mancini, botou o Luiz Henrique, botou o Estevão, e ele tirou o meio campo ali, o Bruno Guimarães e o Gerson, para botar o André e o Paquetá teoricamente joga mais à frente, fechou o meio campo lá com o Mancini, e aí tinha na frente, tinha Vinícius, tinha Luiz Estevão, tinha Rafinha, tinha Luiz Henrique, tinha Estevão, tinha Rafinha, tinha todo mundo, e não chegou nem perto do gol. O Uruguai até chegou mais perto do gol. Como é que termina esse ano? Argentina em primeiro com 25 pontos. Mas se eu falar o resultado dos jogos, né? Brasil 1-1 com o Uruguai. Na frente sempre o time que jogou em casa. Argentina 1-0, ganhando do Peru. Bomboneira lotada. Tremblando, como dizem eles. A Colômbia perdeu em casa para o Equador, grande vitória do Equador, mas lotado, mais de 60 mil pessoas no estádio para esse jogo. E lá no El Alto, onde é o aeroporto, porque se a cidade da La Paz fica 3.600 e pouco, já era duro quando a gente ia lá fazer jogo, e se jogava lá, agora é onde é o aeroporto El Alto, lá 4.000 e tantos e um pouquinho de metros aí, mesmo assim o Paraguai chegou a 2-2, mas o estádio estava lotado. Pela metade mesmo, tristemente, com pouco público, o jogo do Brasil lá na Fonte Nova em Salvador, que a CBF resolveu cobrar ingressos a preço de Inglaterra, de Alemanha, ou de sei lá o quê. Então o resultado acaba sendo a Argentina com 25 pontos, o Uruguai com 20 pontos em segundo, olha como foi importante o resultado para o Uruguai. Depois vem em terceiro Equador com 19, em quarto Colômbia com 19, tem a vantagem de uma vitória a mais, o Equador e a Colômbia com 19. Aí vem o Brasil em 18 na quinta posição. Isso lá é posição para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro fechar já o segundo ano de eliminatória em quinto na América do Sul. Isso é uma vergonha. E o Paraguai é o sexto com 17. Tinha 16. Tivesse ganho da Bolívia, estaria com 19, o Brasil estaria na sexta posição. Depois vem Bolívia e Venezuela brigando diretamente ali por essa sétima posição. A Venezuela nunca foi à Copa do Mundo, a Bolívia sonhando, acho que foi uma vez só, sonhando em voltar a uma Copa do Mundo. O Chile e o Peru estão lá para trás. Que vale ali aqueles 6. O Brasil está em quinto, só está em quinto e não em sexto, porque o Paraguai precisava um gol a mais no jogo contra a Venezuela para a seleção brasileira cair para a sexta posição. É tudo muito, muito, muito triste. Não podia ser pior. E o torcedor vai se decepcionando. Hoje, o futebol brasileiro saiu de campo em Salvador, que ama o futebol e que ama a seleção brasileira, vaiado pela torcida. Justas vaias. Não vou fazer análise de ninguém. A não ser o Rafinha, que foi o melhor em campo enquanto teve pernas. Mas não vou fazer análise de ninguém. Mas o Brasil saiu de campo, deixou o estádio vaiado por um torcedor que ama o futebol, que sempre amou a seleção brasileira. Por quê? Porque merece as vaias. Não se acha um caminho. Sei lá, quase 60 jogadores convocados de 2022 para cá. E aí? Até que Dorival repetiu o time, praticamente repetiu o time em 2 jogos. Mas e aí? Onde é que está a velocidade? Onde é que estão as jogadas montadas, as jogadas armadas? Onde é que estão os grandes lances individuais que alguns jogadores fazem nos seus clubes? O futebol coletivo, a defesa que funciona, o meio-campo que cria, o ataque que faz gol. Aonde foi parar tudo isso nesse momento triste da seleção brasileira de futebol, que volta no mês de março? Dia 20 de março,
O jogo deve ser em Porto Alegre, tem toda a lógica que seja, porque é o seguinte, é em Buenos Aires, então tem toda a lógica. Se for em Porto Alegre mesmo, será no Brasil, Brasil e Colômbia. E depois, dia 25, o Brasil vai a Buenos Aires jogar no Monumental de Nunes contra a Argentina. Sabei-me lá o que pode acontecer com a seleção brasileira enfrentando a Argentina num estádio com 80 mil pessoas lá em Buenos Aires. É assim que vai voltar, contra os times mais fortes. Eu sempre disse que o Brasil está atrás, eu venho dizendo, está atrás da Argentina, está atrás do Uruguai, está atrás da Colômbia, como capacidade de futebol, e agora está atrás também do Equador, que vem fazendo uma belíssima campanha. Terminar como? Pedindo que Deus ajude na seleção brasileira? Não é por aí. Não é por aí. É que o futebol brasileiro possa se encontrar. Que esses jogadores que jogam na seleção brasileira possam fazer pelo menos a metade daquilo que fazem nos seus clubes. E que não tenhamos o ano de 2025, ano anterior a uma Copa do Mundo, tão vergonhoso para a história da seleção brasileira quanto foram esses anos de 2023 e 2024.